Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus, do canal Cicatnon, né? Eu estive aqui um tanto ocupado nos últimos dias, resolvendo problemas, certo? E por isso eu não pude fazer vídeos. Mas o Arthur Castro, ele me pediu para fazer um vídeo, um abraço, vou mandar aqui um abraço para ele, Arthur, né? Que é um vídeo sobre as dificuldades de entender a obra do Gilberto Freire, certo? Então, Gilberto Freire, ele é talvez o maior sociólogo da história do Brasil, certo? Embora a obra dele, uma grande parte da obra dele, também possa-se dizer que ela extrapola outros domínios, como é o caso da antropologia, da história, da filosofia, etc., da ciência política e até mesmo da teologia. Então, o primeiro problema já está aí, que a obra do Gilberto Freire não pode ser muito bem caracterizada em um domínio, ainda que tenha contribuições interessantes e importantes para todos eles, certo? O Gilberto Freire, como todos aqui sabem, ele é um intelectual brasileiro de formação americana. Ele estudou na Baylor University, né? Que é uma universidade. Ele era de origem protestante, embora no final da sua vida a formação protestante fosse nele um pouco esvanecente. Ele estudou na Universidade de Colômbia também, fez mestrado, acho que nunca completou o doutorado. E lá ele adquiriu uma notável formação teórica. Agora, metodologicamente falando, a obra dele nunca se aproximou da sociologia americana. Por quê? Em grande parte porque você tem na obra do Gilberto Freire um certo ceticismo ou ausência de emprego, relativa à ausência dos métodos formais que são típicos da sociologia americana. Então, embora ele tenha adquirido esta. Ele adquiriu uma certa formação teórica da academia americana, mas lá ele não aderiu aos métodos típicos da academia americana. Certo? Esse é o primeiro ponto que se deve ter em mente. A obra do Gilberto Freire é uma obra que não tem tanto cuidado com métodos formais. Com os métodos formais que já naquela época eram algo dominante na academia americana quando se fala de ciências sociais. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que o Gilberto Freire acabou indo buscar a partir disso algo que ele provavelmente não teria ido buscar se ficasse na metodologia do que se chama de ciência social na academia americana, que é o quê? Uma explicação para os problemas, ou melhor, uma explicação da civilização luso-brasileira a partir de uma meta-história. Guarde-se bem isso em mente. Gilberto Freire tenta dar uma meta-história ao Brasil e também a Portugal. Nesse aspecto, a meta-história dele chega muito próxima de ser uma meta-história baseada no conceito de logos. Ainda que
revele ser, no fim, uma meta-história muito vacilante. Em grande parte porque ele também cai, ele também vai cair na desvantagem da renúncia aos métodos formais, certo? Mas, então ele acaba em certos momentos não tendo tanto interesse como eu posso dizer, em uma tentativa de demonstração. Como ele tenta entender os fenômenos sociais brasileiros e também portugueses a partir de uma meta-história, uma teoria geral da história, já não se... de certa forma, nisso ele consegue rejeitar muito bem as análises weberianas acerca do... geralmente os weberianos são os que acham que a Igreja Católica é o responsável por todos os males do Brasil. Ele consegue muito bem rejeitar, né, o superficialismo barato o superficialismo barato das análises sociológicas weberianas brasileiras, que são, que digamos assim, que são de um nível um tanto baixo, porque elas juntam o desprezo weberiano pela tentativa de entendimento de uma meta-história com um desprezo pela ideia de psicologia coletiva. Geralmente esse povo não entende de forma alguma a forma mentes do brasileiro ou a forma mentes do português. Certo? Eles são orientados por tipos ideais que, na verdade, acabam sendo aparências apenas. Problema. A obra do Gilberto Freire, ainda assim, tem muita coisa em comum com os seus críticos. O quê? Que, em grande parte, ela parece ter uma ontologia social, como muitas outras meta-histórias, como a meta-história... como quase todas as teorias meta-históricas, inclusive a do E. Michael Jones, certo? Inclusive a do E. Michael Jones, ela acaba recorrendo a uma ontologia de papéis sociais. No caso, a ontologia social do Gilberto Freire, ela é uma ontologia de papéis sociais. E nisso ela tem como, isso é o que ela tem em comum com a ontologia, a ontologia social do Max Weber. E ele vai tentar analisar as figuras, vai tentar analisar a sociedade brasileira, principalmente em função de tropos. Principalmente em função de recorrências. Então, geralmente, ele vai pegar uma determinada figura, um determinado personagem, e vai tentar transformá-lo em digamos assim, vai tentar dizer que esse personagem é um exemplo de um tropo. E ele vai tentar aplicar esse tropo à sociedade. O problema é que nisso aí ele vai cair em muitos estereótipos, ele vai acabar caindo em certos momentos na lógica das aparências, etc. E isso não é uma
forma boa de alguém tentar entender a psicologia coletiva, você tentar entender a forma mentes comum das pessoas por formas de ação, por estereótipos que se criam em ação, etc. Esse é um problema dos projetos de meta-história, dos projetos, inclusive de muitos projetos que eles tentam ser críticos da modernidade. Eles querem achar que a origem que a origem da identidade de alguém, a origem da consciência, a origem da alma, né? Geralmente esse pessoal aí é muito confuso em relação a esses conceitos. É um papel social. É um tropo. A conformidade a um tropo, a conformidade a um papel social. O problema é que, na verdade, o ser humano, isso não é o que vai gerar a substância do ser humano. Isso aí é apenas um acidente. Geralmente, os projetos de meta-história, uma das coisas em que eles sempre têm algum problema é o excesso de uso de categorias dramáticas. E isso é uma coisa muito forte na obra de Gilberto Freire. O uso de categorias poéticas, o uso de categorias dramáticas. Que acaba sendo um uso livre demais e pouco científico. Às vezes. Ainda que a teoria da história do Gilberto Freire dê explicações muito melhores, porque as explicações dele são baseadas em uma meta-história. É um passo muito superior às tentativas que você encontra de achar que o brasileiro vive em um mundo de forças, né? Que é o que geralmente o resto da sociologia brasileira fala, que existem, na verdade, forças muito vagas que determinam a sociedade brasileira, que na verdade, e que a sociedade brasileira é algo que não é incomparável, você não pode comparar com mais nada, né? Você geralmente, a forma mente do brasileiro é algo que é inacessível. Gilberto Freire tenta dar uma explicação para a forma mente brasileiro. Mas nessa explicação ele confunde, ele não consegue ir muito além do papel social de fato. Do papel social e principalmente dos estereótipos. Principalmente, ele quer forçar as pessoas a se conformarem com tropos que muitas vezes não são tão universais quanto o estereótipo fala. Então, eu acho que
Se vocês tomarem isso em mente, as principais dificuldades desaparecem. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comentem os vídeos, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Pois um forte abraço a todos e até